Como é que joga Odair Hellmann, novo treinador do Atlético? Te conto agora, vamos nessa porque tem muita coisa para falar, tem muito detalhe para a gente citar aqui para você que quer conhecer o novo treinador do Furacão. Antes de qualquer coisa, deixa o like, ajuda a gente, se inscreve no canal se você não está inscrito para cada vez mais Atletes crescer, cada vez mais a gente chegar mais longe com esse conteúdo, beleza? Qual que é a parada do Odair Hellmann? E para eu começar esse vídeo eu quero colocar um ponto importante. Não dá para esperar um time mágico, um time encantador, não dá para esperar isso. Não dá. Dá para esperar um time parecidíssimo com o time do Maurício Barbieri, em termos de estrutura. E até acho que isso é interessante, porque assim, até comentei recentemente isso, né? A questão da ruptura é meio traumática ao longo da temporada, ao longo das temporadas recentes do Atlético, né? E 2024 é o maior exemplo disso. 2024 o Atlético rompeu com o trabalho do Osório, que tinha um caminho, e trouxe o trabalho do Cuca. Rompeu com o trabalho do Cuca e trouxe o trabalho do Martim Varini, uma ruptura enorme, gigante. Aí rompe com o Varini e traz Lúcio Gonçalves, que também é uma diferença enorme entre estilos de jogo, né? E aí até falei logo depois que saiu o Barbieri, o Atlético precisa de um treinador com estilo parecido, mas que consiga resolver problemas, que consiga resolver os problemas que são claríssimos nesse time do Atlético, né? Chega o João Eduardo Corrêa e acho que ele muda a maneira com que o Atlético vinha jogando, ele muda o estilo, sai de um time muito direto para um time que consegue manter a posse da bola, que consegue ter mais alternativa com a bola no pé, e aí acho interessante. E aí você vai sair, vai romper com a ideia do João Eduardo Corrêa para trazer o Odair Hellmann, né? Que é um cara mais parecido com o Maurício Barbieri. Só que quando você pensa também que o João Eduardo Corrêa era o interino e passou apenas 3 partidas no comando do clube, do comando do time, né? Talvez isso não seja algo tão perceptível assim. Talvez esse trauma de mudança dos jogadores ter que reaprender a ter o outro estilo do treinador anterior, talvez isso não seja tão traumático nessa questão, não seja tão perceptível, né? Mas fazer isso com uma sequência complicadíssima de, beleza, Atlético agora no sábado, mas Operário, Remo, Coritiba, Atlético Goianiense, Goiás, enfim, adversários dos mais difíceis, Avaí, dos mais difíceis dessa Série B de Campeonato Brasileiro, aí talvez traga algum prejudicial, né? Talvez a gente encontre um Atlético que vai estar meio perdido entre um estilo e outro nessas partidas e talvez isso prejudique. Então, não sei se talvez... isso aí, para mim, é a única ressalva ao trabalho, a escolha, a contratação do Odair Hellmann, né? Talvez a manutenção do João Eduardo Corrêa pudesse fazer mais sentido em questão de manutenção de ideia de jogo. Por mais que eu não consiga garantir aqui para você que o João Eduardo Corrêa garantiria pontos, venceria jogos e conseguiria fazer com que o Atlético fosse o time a ser batido nessa Série B, que o Atlético pelo menos voltasse à briga por vaga na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas sem mais delongas, né? Dado esse pressuposto, vamos comentar como o Odair Hellmann, como ele joga, como o Odair Hellmann constrói, como ele defende, quais são os pontos altos, quais são os pontos fracos, como ele tem sofrido gols, se ele vai resolver os grandes problemas do Atlético. Vou colocando umas imagens por cima para ilustrar para você essa análise baseado no que ele fez no Al Raed, lá da Arábia Saudita, né? Que, bom, pouquíssimo venceu pelo Al Raed, ele termina muito mal a passagem em 2025. Mesmo assim, é um time que está na elite da Arábia Saudita, que é um campeonato dos mais competitivos do mundo, né? E até me surpreendi com o nível de competitividade, intensidade, pressão o tempo todo, qualidade técnica dos jogadores. Então, eu acho que em questão de nível técnico, o Odair Hellmann dá passos atrás na carreira. Sair do campeonato, da elite do campeonato saudita para comandar o Atlético na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Enfim, como é que ataca, tá? Qual que é a estrutura básica desse time do Odair Hellmann? Tem 2 laterais, certo? E 2 zagueiros na construção, normalmente com 3 de um lado do campo e um zagueiro na segunda linha. Um volante como a cabeça desse tripé, o cabeça de área, o cara que vai ser esse primeiro volante.
e 2 médios em linha, né? 2 jogadores em linha. E aí, para dar nome, porque são importantes aqui algumas coisas que eu vou falar, tá? Lógico que são nomes complicados, lógico que não é fácil a gente cravar o nome dos caras, mas vamos lá. Normalmente, esse primeiro volante é o Norman, né? No Al Raed com o Odair Helman. O Norman é o camisa número 8 e ele é o primeiro volante. Pelo lado esquerdo, o Abeid, né? É o médio da esquerda, normalmente, tá? Porque isso muda. E pelo lado direito desse meio campo, o Tué, camisa número 5, joga pelo lado direito, formando esse tripé, então. E aí, qual que é o pulo do gato aqui, né? Os pontas também são posicionados como pontas, ficam abertos, é verdade, mas abrem muito o corredor para esses laterais, para os laterais passarem, né? O Al-Dossari do lado direito e o Hawassawi do lado esquerdo do ataque, do lado esquerdo da defesa lateral, que ataca bastante pelo corredor da esquerda, né? E aí o Al-Amri é o ponta esquerda, o Bouzok é o ponta direita e o El Berkawi é o centroavante, né? Enfim, dados os nomes dos jogadores, parecidíssimo com o que era o Maurício Barbieri. Parecidíssimo em como o Atlético construía com o Maurício Barbieri. A questão nisso tudo é entender se o Odair Helman, com a mesma estrutura, vai conseguir mudar e corrigir problemas. Exemplo, com a bola no pé, o maior problema do Atlético era conseguir passar a primeira linha de pressão do adversário, conseguir passar a pressão do adversário, conseguir, por baixo, construir boas chances de gol. O Odair também não consegue tanto assim, né, com a posse da bola, mas ele tem alguma outra alternativa que é interessante, né? Exemplo, ele aproxima mais os volantes, e nesse caso o Norman e também o meio-campista, o médio pela esquerda, o Abeid, dessa construção com os zagueiros. O Barbieri não. O Barbieri normalmente só com o primeiro volante, com os 2 médios mais à frente, fixos mais à frente, né? E aí você perde de fato opções, você perde de fato algumas questões que são muito importantes para sair jogando. Você precisa ter superioridade numérica. Quando você não tem, e quando o adversário consegue pressionar com 4 jogadores, bater os pontas com os laterais, subir com 2 jogadores nos seus zagueiros e ter uma marcação individual no seu volante, acabou a sua saída. Acabou a saída. E era o que acontecia com o Atlético do Maurício Barbieri. Em momentos, o que aconteceu também com o Al Raed do Odair Helman. A questão é que ele tinha mais armas, tinha mais alternativas para fazer com que isso não acontecesse. E aí que é interessante, ele aproxima o Abeid, ele aproxima também o Norman, o Tué é um jogador que fica um pouco mais à frente nesse time no meio campo e aí tenta sair por baixo, tenta sair jogando. A grande verdade é que a variação também é mais presente nesse Al Raed do que era no Atlético com o Maurício Barbieri, né? Exemplo, o Abeid, ele vai se tornar o zagueiro central. Em vários momentos ele vai sair desse tripé do meio campo para se tornar o zagueiro central, com o Gonçalves, zagueiro da direita, logicamente pelo lado direito, e aí o zagueiro da esquerda, o Kazmi, é diferente, né? O Kazmi como zagueiro da esquerda. Então o Abeid vai se tornar esse cara do meio, e aí vai formar um trio, né, de construção com do Al Raed, com os 2 laterais bem espetados, com o Norman e o Tué, os 2 volantes, e aí os pontas se aproximando do lado da bola. Se a bola vai para o lado esquerdo do ataque, da construção do Al Raed, o Al-Amri, né, que é o ponta esquerda, se torna o meio-campista. Se a bola vai para o lado direito da construção, o Bouzok se torna outro meio-campista, né? Então vai fazendo esse balanço, eles vão se aproximando também para formar uma estrutura que tem 3 zagueiros, 2 alas, né? 3 meio-campistas e 2 atacantes, um 3-5-2. Então, entende que você sai de um 4-1-4-1 para um 3-5-2. A variação é importante, a variação é essencial. E a variação acontecia no Al Raed, apesar de que não haviam tantas alternativas assim para sair jogando, para conseguir de fato vencer essa primeira linha de pressão. Mas haviam mais alternativas no Al Raed do Odair Helman do que no Atlético do Maurício Barbieri, né? E aí é uma possibilidade de resolver um problema. Não acho que o Atlético vai se tornar o melhor time do mundo na questão da saída de bola, da construção quando pressionado. Não acho que vai se tornar até bom nisso, tá? Mas acho que é um Atlético que vai ter mais alternativa do que tinha com o Maurício Barbieri. E aí talvez o Odair Helman possa se aproximar
de resolver um dos maiores problemas da era Barbieri, nessa questão da saída por baixo, de vencer a primeira pressão, né? E aí é um jogo muito direto, né? O Al Raed gostava muito de contra-atacar, o Al Raed gostava muito de atuar nas costas da marcação adversária, com passes muito diretos, com os pontas sempre no 1 contra 1, isso gerou gols em alguns momentos. Outra coisa que gerou gols também foi os escanteios. Escanteio curto. Normalmente 2 homens na bola, com o terceiro no bico da grande área. E aí, em um momento, a batida curtinha gera cruzamento logo direto e gera gol. Em outro, a batida curta vai gerar o passe para trás e o cruzamento do cara que está no bico da área. Sempre escanteios curtos com o Odair Hellmann. Pouquíssimas vezes o Al Raed batia escanteios direto para dentro da grande área. E isso talvez a gente possa perceber já no começo, talvez já no sábado contra o Atlético, esses escanteios curtos possam aparecer, possam de fato começar a aparecer nesse time do Atlético, tá? Então, ofensivamente, para resumir demais o que era o Al Raed do Odair Hellmann, né? Muito parecido com o time do Maurício Barbieri em questão de estrutura, com mais alternativas, e aí a aproximação do Abeid, médio pela esquerda, dos zagueiros para fazer essa saída de bola é interessante também. O Norman e o Choué como esses 2 volantes, como esses 2 jogadores de ligação. Os 2 pontas se aproximando muito da jogada quando a bola vai para a esquerda, o Alhambre, quando a bola vai para a direita, aqui o glorioso Bouzok, né? E participando também desse meio campo, formando uma linha com 3 meio-campistas, 2 laterais que apoiam toda hora e todo momento, e um centroavante móvel, né? O El Berkaoui não era um centroavante fixo, não era a característica do Allan Kardec, por exemplo, sempre um atacante mais móvel, sempre um centroavante mais móvel no Al Raed do Odair Hellmann, beleza? É isso? Deu para entender? Deu para pegar como ataca o Odair Hellmann, como gosta de armar o seu time para atacar? Daqui a pouquinho eu vou colocar na prancheta para você entender uma projeção de um possível Atlético com o Odair, tá? Uma projeção, apenas uma projeção, mas para a gente também tentar entender de fato como ele pode armar esse Atlético ofensivamente, tá? Antes, como defende? Deixa o like, tá? Ó, tem muito mais conteúdo nessa análise, tem muito mais conteúdo nesse vídeo, então ó, deixa o like, ajuda a gente cada vez mais, beleza? Como é que defende esse Al Raed do Odair Hellmann, que é novo treinador do Atlético, como tende a defender, portanto, o Clube Atlético Paranaense do comando do Odair, né? A estrutura inicial é de um 4-1-4-1, muito claro, dá para ver, vou botar a imagem para você ver, muito claro, 4-1-4-1. A grande verdade é que quando o Abeid se torna um zagueiro na construção, ele permanece como um zagueiro na construção. Ele permanece assim. Ele permanece dessa maneira. E aí a estrutura sai de um 4-1-4-1 para, por vezes, um 5, né, com o Abeid entre os 2 zagueiros. 4-1, e aí com o atacante e o centroavante fazendo o pêndulo entre os zagueiros ali. E ela também pode ser de um 5-3-2. Em momentos se tornar um 5-2-3, porque gosta muito de pressionar o Al Raed e o Odair Hellmann, né? E aí que está a questão. A pressão é o mais importante desse time do Odair Hellmann. É um time que gosta de pressionar, é um time que entende que o lado da bola, quando a jogada é lateralizada, a jogada sai do meio e vai para o lado do campo, ele tem que ser pressionado a todo momento, encaixes individuais sim, e tentativa de superioridade numérica também. O problema é que talvez faltava coordenação ou faltava capacidade individual dos jogadores de conseguirem apertar mais essa saída e inibir as saídas do adversário, porque a transição defensiva gerou muito gol contra o Al Raed nessa temporada 2025, nesse ano de 2025, sob o comando do Odair Hellmann, né? O Al Raed tomou 25 gols desde o começo de 25 até a saída do Odair Hellmann depois de uma partida contra o Al Wahda, tomou 3-1 e foi demitido em março, né? Dia 6 de março esse jogo. E 7 desses 25 gols foram de transição defensiva. E uma impressão que eu tive assistindo lances e assistindo jogos do Al Raed nessa tarde de quarta-feira foi: o time parece que a todo momento está em transição defensiva. O time parece que a todo momento está tendo que correr para trás. Por quê? Porque gosta muito de pressionar. E gera gols assim, gera jogadas de vantagem dessa maneira. É a ideia do treinador, mas essa ideia gera também a transição defensiva.
E aí, em muitos momentos, lógico que em algumas ele conseguiu controlar essa transição com a pressão, em outras ele não conseguiu. Ele tomou 7 gols, vou deixar um exemplo aí da confronto contra o Al Ittihad, até o Benzema que rouba a bola, né? E aí outra questão, defensivamente falando desse time do Odair Helmand, também tem a pressão pós-perda que é muito bem feita, e nesse lance dá para você entender que o Al Raed perde a bola, pressiona, retoma a bola, perde novamente, e aí o Norman, volante, tá lá na bandeirinha de escanteio pressionando. Porque perdeu a bola, tem que pressionar, tem que ir até o final, tem que retomar a bola o mais rápido possível. É uma das ideias do Odair Helmand também, a pressão pós-perda de posse, né? E aí uma questão defensiva, então assim, para dar 2 problemas do Maurício Barbieri e do Atlético nessa temporada 2025 defensivamente, né? Um deles é a transição defensiva, né? Gerou os maiores traumas da temporada do Atlético com o Tobias Figueiredo em jogos inacreditavelmente ruins, né? O outro, a bola aérea. A bola aérea do Atlético é muito complicada. A bola aérea do Atlético não existe em 2025 defensivamente. O Abraão, sim, é um jogador que consegue ajudar bastante no quesito, tá? E nesse último jogo contra o Brusque teve mais 13 cortes, o que é impressionante. Agora, o Léo é abaixo nessa questão. O Beleze é abaixo nessa questão. O Tobias Figueiredo é abaixo nessa questão. O Arthur Dias não foi nem testado, mas é um jogador que não é tão alto também e é muito jovem, enfim. Então, o Atlético que individualmente não tem a característica de jogadores que vão bem na bola aérea, né? E o time do Al Raed, do Odair Helmand, tomou outros 7 gols na temporada de 25 de cabeça também, em jogadas por cima, né? Mais um lance contra o Al Ittihad, aí o Benzema faz o gol de cabeça, de cabeça não, faz o gol de jogada aérea, né? Ele acaba até finalizando com o pé direito, mas dá pra ver, né? É inferioridade numérica total ali. O Al Ittihad atacando a última linha com 3 jogadores, com 2 jogadores apenas marcando do Al Raed. E assim, aí que tá, né? É superioridade numérica. Até igualdade numérica. E quando você fica exposto, você tende a tomar o gol. E aí talvez não seja a característica individual dos jogadores, talvez seja conjunto, talvez seja treinamento, né? E esse time do Al Raed, em muitas ocasiões, esse é só um exemplo, né? Tem muitos exemplos aqui, de que tomou gols dessa maneira, em inferioridade numérica dentro da sua área, no segundo pau com um jogador atacando livre, enfim. Isso é um problema, porque é um Atlético que já não tem a característica individual e também não tem o conjunto, e olha no que está dando, né? Na questão da defensiva da bola aérea. Agora, com o Odair, eu não consigo, pelo que entendi do Al Raed, eu não consigo projetar. Não consigo projetar uma melhora nessa questão com o Odair Helmand, né? Então, na transição e na bola aérea, os 2 principais problemas defensivos, não projeto melhora, não. Apesar de, não é que a transição é algo que ele não quer ceder, né? Eu acho que quando se pressiona, se assume o risco da transição do ataque às suas costas. A questão é que ele tem que saber controlar. E no Al Raed ele não conseguiu controlar tão bem essa questão. Pasmem, né? Era um dos piores times da Liga Saudita nessa temporada, né? Enfim, ficam as ponderações do lado defensivo também, tá? Para prever uma estrutura com esse time do Atlético. Logicamente o Mikael é o goleiro. Logicamente, nem Dudu, nem Palácios podem ser os laterais, tá? Porque já está muito claro que não podem jogar pelo Atlético. O Dudu fica muito mais tempo fora e é inacreditável o condicionamento físico do Dudu. O Palácios é um jogador pouquíssimo técnico e que pouquíssimo consegue participar também da construção, então também não consigo projetar que ele vai ser utilizado pelo Odair, apesar de mais do que o Dudu. Então, Cauã Moraes para o lado direito, vamos com a peça que existe nesse momento. Lógico, precisam de contratações, mas vamos pensar no que o Atlético tem neste momento, tá? Para zaga, e aí, logicamente, 4 jogadores na zaga. Imagino eu, Abraão e Léo. Não consigo imaginar outra dupla no momento em que o Tobias Figueiredo tá, no momento em que o Beleze não consegue ajudar tanto também. Lado esquerdo, o Esquivel, não tem segredo, né? A zaga que enfrentou, inclusive, o Brusque no último jogo do comando do João Eduardo Corrêa. O meio-campo, cara, eu tenho algumas dúvidas, assim, né? Porque, beleza, você pensa num 4-1-4-1 de estrutura base, mas que também pode se tornar um
um 3-5-2, né? Com 3 jogadores na base, 2 alas, enfim. Eu acho que o Felipinho não consegue, por característica, pelo que a gente viu no Atlético, eu acho que o Felipinho não consegue ser esse cara da saída de bola com os zagueiros. Como também não é o Norman, que é o primeiro volante do time do Al Raed, né? Com o Odair Helman. Então, eu imagino que o Felipinho permaneça como esse primeiro. Imagino também que, pela característica do meio-campo do Al Raed, o Odair Helman aposte no meio-campo um pouquinho mais físico. E aí eu não duvido, amigos que acompanham esse vídeo, eu não duvido que o Raul seja a peça da esquerda. Para ser esse médio pela esquerda em momentos e para ser zagueiro em outros momentos, quando houver essa inversão do zagueiro do volante se tornar zagueiro entre os 2 zagueiros, para sair essa saída com 3 jogadores, com o Felipinho permanecendo como primeiro volante. E aí do outro lado, quem sabe Bruno Zapelli, para ser o terceiro homem do meio campo, como era o Tué, mas que era um jogador mais físico também, era um jogador que cobria mais espaço, era um jogador também que ajudava bastante na defensiva, e aí eu não sei se o Zapelli tem a característica para isso. Eu não descartaria de forma nenhuma o Patrick, que teve um dos melhores anos da sua carreira e como um titular no Internacional com o Odair, né? Lá em 2019, ele e o Edenilson eram os médios do Odair Helman, né? Então não consigo descartar a utilização do Patrick, uma vez saudável fisicamente. Enfim, então fica com o Felipinho, Raul, e aí Patrick ou Zapelli. Talvez o João Cruz, tá? Também talvez o João Cruz. Acho até que, pensando na característica do Al Raed, o João Cruz combina mais do que combina o Zapelli. Enfim. Isso aqui não é o que eu acho, é o que a gente tenta entender de observar o Al Raed para armar esse time, tá? E aí, lógico, né? Quando a gente entende que o Al Raed tem pontas que se aproximam da construção, tem pontas que participam do meio-campo, não consigo tirar o Velasco e não consigo tirar o Luiz Fernando, tá? Não consigo tirar esses 2 jogadores, porque apesar de serem jogadores que conseguem se aproximar bem do meio, são jogadores também que articulam bem, que conseguem dominar a bola de costas, que têm o drible curto para passar pela marcação. Acho também que são jogadores que têm velocidade para atacar as costas da marcação adversária, né? As costas da zaga. E eu também não consigo ver o Kardec nesse time, não. Pensando na característica do centroavante, o El Berkaoui, eu acho que o Renan Peixoto vai jogar. Não que seja o ideal, e até acho que o Sorriso poderia ser uma opção exponencialmente melhor. Mas pensando nos centroavantes que têm sido utilizados como o time titular do Atlético, né? O Peixoto e o Kardec, eu acho que o Peixoto está na frente nessa briga até por pressionar muito melhor também, né? Nessa possibilidade de briga com o Odair Helman. É isso então, né? Mikael, Cauã, o Careca Moraes, né? Abraão, Léo, Esquivel, Felipinho, Raul, Patrick ou Cruz, Velasco, Luiz, Peixoto. Imagino que uma base possível com o Odair Helman parta desse princípio, desse pressuposto, uma vez feita a análise dos pontos de como joga e como não joga, ou como jogava pelo menos o Al Raed, lá da Arábia Saudita, time pelo qual estava sendo comandado pelo Odair Helman, né? Enfim, é isso. Vou fazer uma brincadeira aqui, eu quero que você comente, tá? Se chegou até aqui, você vai comentar comigo o teto do Odair no Atlético e o chão do Odair Helman no Atlético, né? O teto, pensando mais recentemente, tá? Pensando nos treinadores que passaram recentemente pelo Atlético, o teto para mim é a campanha 2022 do time do Felipão. Lógico, em outro contexto, lógico com outra qualidade, lógico guardadas as devidas proporções, tá? Mas o Felipão fez um time pouco propositivo, um time muito direto e muito baseado em pressão, finalista de uma Copa Libertadores da América, né? E acho que é um dos grandes exemplos de como esse Atlético direto pode jogar, tá? Acho que a temporada 22 com o Felipão pode ser um teto baseado nas características do Odair, né? Cara, o chão é difícil, eu acho que é complicado fugir da trajetória Maurício Barbieri, né?
uma vez que princípios parecidos, estrutura parecida, né? Talvez, e apenas talvez, ele consiga melhorar um ou outro ponto de preocupação, como uma bola aérea, como a transição defensiva, os que eu não acho que ele vai acabar melhorando tão fácil assim, mas talvez a construção por baixo ele melhore, daí faz certo sentido, né? Então o chão é difícil de não falar Maurício Barbieri. Fechou? É isso? Acho que é isso, acho que ficou legal essa análise. Deixa o like, ajuda a gente nessa. Fiquei bastante tempo acompanhando o lance do Al Raed para trazer para você, beleza? Abraço, tamo junto, até a próxima, valeu!